Bom, essa semana, a Semana das Mães, já estamos aí falando sobre isso, já falamos sobre mães na cozinha, mães aí em todos os lugares, que mãe é única. Por que não falar sobre as dificuldades da mãe com deficiência? Olha só, hoje nós vamos relatar aqui uma história real, né, da Andréa Navarro, que é psicóloga, mãe, que tem uma história de superação linda demais. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde. E a Andréa estava me contando aqui um pouquinho da vida dela em si. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente poder chegar aí até a fase que você foi mamãe. Não, então, tudo aconteceu com 3 anos e meio de idade. Eu tinha 3 anos e meio quando eu tive um AVC. E isso acarretou na minha vida, né? Durante toda a minha infância, eu pude fazer, ir para a escola normalmente, na adolescência também eu ia para os lugares com os amigos, né? Dançava e fazia, né, tudo normalmente, mas com algumas dificuldades, é claro, porque sempre tem algumas dificuldades para superar, né? E assim, o que é mais bacana em mim, que eu acho, né, uma vantagem, é que eu não consigo enxergar dificuldade, assim, problema na dificuldade. Dificuldade eu tenho, Sim. né? Eu tenho que encarar que eu tenho dificuldade, mas encarar que é um problema, eu acho que seria muito pior, porque eu só iria aumentar esse problema, aumentar essa dificuldade, né? Se eu encarasse como um problema. Então, eu não encaro como um problema, eu vou e supero. Não, e o mais legal que ela estava me contando, que ela falou, eu tirei carta, dirijo e tal, e aí, me conta essa parte aí, conta pro pessoal, da parte do médico, olha o que ele falou pra ela. O médico foi lá e falou assim pra mim, olha, eu falei pra ele, olha, agora que eu já fiz a cirurgia no braço, que eu tenho uma cirurgia no braço, ele falou assim, ó, agora que eu fiz, eu posso dirigir, né? Ele falou assim, só se for um carrinho de pipoca. Ah, meu Deus. E aí eu pensei comigo, eu falei, não, mas eu acredito em mim, eu acredito na minha capacidade e eu vou conferir se isso é verdade ou não. Se eu não conseguir dirigir, eu vou ter que me conformar. Mas eu tinha que ir lá conferir. Tentar, pelo menos. Tentar, né? eu tenho que tentar o sim, o não eu já tenho, né? E aí eu fui atrás e depois de uma semana eu já estava dirigindo e estava super feliz, super contente, porque era um dos sonhos que eu tinha, era dirigir. E o outro sonho era ser mãe. Agora chegamos no ápice aqui do nosso papo. Como é que aconteceu isso na sua vida? Como é que foi quando você... Tô grávida. Como é que foi pra você? Não, então, primeiro eu me formei como psicóloga e aí depois é que eu fui me preocupar com essa questão de ser mãe. Certo. Né? Porque primeiro eu queria fazer as coisas certinho, Estudar, porque, né? Porque eu vim de uma família muito tradicional e assim, rígida também, né? Então, eles falavam, você tem que fazer tudo certo, tudo direitinho, né? Estudar depois, né? Depois que estudar, você vai... É o certo, né? Que hoje tá todo mundo trocando, né? Tá passando o carro na frente dos bois, como eu diria por aí, né? Sim, sim. E aí eu falei, não, então tá certo, então tudo bem. Aí depois que eu me formei, eu fui, falei, não, mas espera aí, vamos ver. E tava lá na época da internet, né? A época lá da gente se encontrar por aplicativo. Os chatzinhos que a gente entrava. E aí, o pai das minhas filhas, o Sérgio, me mandou uma carta. Me mandou, tipo, uma carta mesmo, né? Não um bilhetinho assim. Me mandou uma carta dizendo lá. E aí e aí a gente namorou super rápido. E depois que casou e tudo mais, a gente, eu falei, ele já sabia, ele queria, tanto quanto eu, e falou, então vamos casar, e eu queria tanto quanto ele que a gente... Ser pais, né?
E aí eu engravidei depois de 9 meses que eu tinha casado. Nossa, bem rapidinho. Bem rapidinho. E aí eu falei, não, foi assim, o sonho concretizado mesmo, né? Só faltava realizar ali, passar os 9 meses mesmo para poder ver o rostinho do bebê e tudo mais, né? É uma menina? Era uma menina. Uma menina. São 2 meninas. São duas. São 2, Mas não é gêmeas, não, né? Não, a Gabriela tem 20 anos, né? Tá. Que fez 20 anos agora, dia 19 de abril. E eu tenho também a Daniela, que fez agora 18 anos, dia 5 de outubro. Gente. Então elas são muito pertinho uma da outra, né? 1 ano e meio de diferença. E assim, é muito gostoso ser mãe e saber que eu pude ensinar elas a ver o mundo de uma maneira diferente, né? Porque elas sendo mãe, eu sendo a mãe delas e tendo essa deficiência, eu acho que eu contribuo para que elas vejam o mundo de uma maneira melhor. Né? E como é que foi cuidar da tua primeira filha? Olha, quais as dificuldades que você encontrou? Você tinha rede de apoio? Eu sempre tive muito apoio dos meus pais. Os meus pais sempre foram muito fantásticos comigo, demais, né? Eles sempre me apoiaram, eles sempre me incentivaram. Minha mãe sempre dizia, eu tô aqui. Eu tô aqui para o que você precisar, mas dá o seu jeito aí. Sim, legal. Dá o seu jeito. E assim foi. Mas eu sempre gostei muito de cuidar de criança, sempre tive muito jeito com criança. Tanto é que os meus sobrinhos eu também auxiliei um pouco ali na criação. Não na criação, mas assim, eu ficava com eles para os meus irmãos poderem sair, para eles poderem se divertir um pouco e também levava para passear. E assim, sempre gostei muito de criança e sempre tive ali criança por perto. Então, quando a minha filha nasceu, eu falei assim, se eu tiver capacidade de ter, eu vou ter capacidade de cuidar, né? E eu fui embora para a Praia Grande, que era onde eu morava. Que tua mãe não morava perto de você? Ela morava em Pinheiros, mora ainda em Pinheiros. Aqui em São Paulo. Em São você Paulo. Falou, vou para Praia Grande, que era onde eu morava, e Não, lá... eu falei, peguei a menina assim, e fui embora. Ela tocou a campainha na porta de casa. Não depois... achou ninguém? Não, assim, no outro dia, depois... Querendo a neta. Querendo a neta. Cadê? Você sumiu com a minha neta? Raptou a minha neta? Raptou a minha neta. Minha neta tá recém-nascida, você nem quis ficar na minha casa. Depois eu fiquei um pouquinho na casa dela só pra não dar briga, entendeu? Não, mas é porque nas primeiras semanas é mais tenso pra mãe, né? A gente fica um pouco mais, assim, carente, né? De alguém fazer um agradinho pra gente também, né? Enfim, é bom, né? Ficar um pouquinho com a mãe. Um pouquinho, mas ela sempre foi meio muito rebelde, sabe? Sempre independente. Eu sempre quis muito inovar, sabe? Fazer diferente. E aí ela falou, mas você não vai ficar comigo, você não vai... Tem um berço, tem tudo lá, a casa é maior. Eu falei, tá, tudo bem, mas eu quero ficar na minha casa. Mas aí a gente ficou um pouco lá, né, até para depois tirar os pontos e tudo mais. Mas eu sempre querendo voltar para o meu cantinho, para as minhas coisas. E aí depois de quanto... você falou que é Gabriela e Daniela. Gabriela, isso. A Gabriela tem 20? Isso. Então, depois de quanto tempo? 2 anos depois? Não, 1 ano e 5 meses, porque... 1 ano e 5, é verdade, porque ela tem 18. Isso, 18. Vai fazer 18. Quando a Gabriela tinha 6 meses de vida, eu fiquei grávida da Daniela. Meu Deus, hein? Meu Deus, olha só. Eu acho que eu fui muito rápida no gatilho. Imagina, você acha? Mas eu queria muito... Que fosse pertinho. Que fosse pertinho e assim, eu queria uma família maior, né? E eu queria ter uma irmã para um irmão. Você né? é filha única? Eu tenho mais 2 irmãos. Tem mais 2 irmãos. Eu sou a mais nova. Tá. E até também por ter tido essa experiência, né? Os meus irmãos são bem mais velhos do que eu.
E eu não tinha, assim, uma companhia. Uma companhia, assim, mais próxima, né? E aí eu falei, eu vou querer isso para minha filha também. Ou ficar com uma, ou então ter um espaço muito maior, né? E aí já foi. Já foi, já tá aí, já tá criada. E agora devem viver super bem juntas, dão bem, né? Porque... super bem, super bem. E aí, como é que foi? Quando veio a sua segunda gravidez, como é que foi para administrar duas? Mais complicado um pouco. E aí, assim, eu me vi, eu falei, não, aí agora acho que já deu, né? Já deu por hoje de querer fazer tudo tão, né? Ficar tão afastada e né, São Paulo, Praia Grande, não é tão perto assim. 2 meses depois eu já voltei para São Paulo, ficar mais próximo dos meus pais. E aí sim a Daniela, né, e a Gabriela vieram morar na Vila Maria, né? Não é tão próximo assim de Pinheiros, mas já não era aquela coisa, já não era tão distante, tá lá. Já não era tão distante assim. E aí foi indo, né? E alguém te criticou no momento que você falou, tô grávida, vou ser mãe? Alguém olhou e falou, nossa, que absurdo, você olhares, tá maluca? Olhares assim... Eu sempre lidei com esses olhares durante toda a minha vida, né? Por conta da deficiência, porque o diferente e o diferente e aquele que é o não conhecido, né? Quando a gente não conhece algo, o desconhecido ele faz com que a pessoa às vezes não saiba lidar com a situação, né? Então eu acho que é bem por isso que tem esses olhares, né? Por que tá assim? A pessoa... Será que aconteceu? Às vezes não é nem porque a pessoa tem preconceito nem nada, mas às vezes a pessoa quer curioso, saber. A pessoa quer saber, né? Tem essa questão. Sim. E aí, assim, em relação à gravidez, foi ainda mais, né? Porque vem sempre essa questão, nossa, mas é dificuldade, né? Já é difícil, né? Ela é deficiente, ainda vai ter uma outra criança, né? Sim. Vai ter uma criança para poder tomar conta, será que ela vai dar conta, né? Tem sempre essa questão, né? De me colocarem em xeque, né? De me colocarem a minha capacidade, Sim. né? E como é que você se sentiu quando isso chegava para você? Porque às vezes não verbalmente a pessoa falava, né, aqui, né, tete a tete, mas chegava para você isso. Como é que você lidava com isso para estar bem emocionalmente, para estar bem fisicamente, para continuar, para, enfim, não desistir, né, de fazer as coisas que você sempre quis? Olha, eu sempre tive o apoio da família e dos amigos e tudo mais. E assim, eu acredito muito naquilo que eu tenho para oferecer. E por mais que as outras pessoas digam que eu não posso, eu sempre tento por mim. Se por acaso eu vejo que eu não consegui realmente. Mas eu tenho que tentar. Primeiro, antes de saber se aquilo que a outra pessoa está dizendo se faz sentido para mim, porque aquilo que ela vê pode ser uma coisa que não é a realidade, não é a minha realidade, sim, né? E é assim que eu lido com as situações do dia a dia. E como é que chegou a psicologia na tua vida? Porque é uma coisa muito legal e hoje todo mundo quer ser psicólogo, né? Mas você já está formada há um bom tempo, então como é que chegou a psicologia para você? Então, desde criança, desde criança que eu vejo essas questões, né? O porquê que as pessoas iam me interromper na rua e me perguntar, o que você tem? Às vezes eu não queria responder, sim, né? E assim, às vezes eu me dava no direito de falar, eu tô ocupada, tô com pressa, não posso falar, né? Porque assim, é muito... A questão do outro, né? De satisfazer a vontade do outro, de satisfazer a curiosidade do outro. Mas o meu momento, né? A pessoa não está pensando no meu momento, se eu estou bem, se eu estou disponível para responder, né?
E é isso, assim, eu acho que é por E aí. aí foi nesse momento que você falou que era a psicologia Para poder entender e resgatar isso. Resgatar essa questão do porquê que as pessoas têm essa necessidade, ou porquê que elas são dessa maneira, porquê que elas se comportam assim. Você chegou em alguma conclusão depois de estudar, depois de um tempo? Você chegou a alguma questão de por que as pessoas têm essa curiosidade de perguntar e às vezes até parar a pessoa? Eu acho isso super deselegante, né? Mas tem gente que é cara de pau, né? Não, então, eu acho que é o diferente mesmo. O diferente, nós não sabemos lidar com o diferente, né? A sociedade, ela meio que nivela as coisas e, é tudo igual, é igual, tá tudo certo, né? Então, nós sabemos lidar com essas coisas porque tá todo mundo sabendo o igual. Mas quando chega o diferente, como lidar com o diferente, né? Nas escolas, em tudo, né? No trabalho, como incluir, porque, na verdade, se a gente tivesse mais esclarecimentos de tudo isso e se a gente tivesse o respeito, né? Sim. Eu acho que não precisaria incluir nada, né? A gente já faz seria parte, uma coisa né? natural. Já seria mais natural. Né? Porque assim, por exemplo, as tuas filhas, né? Elas sempre tiveram convívio com você, então para elas deve ser algo muito tranquilo, muito natural. Mas talvez, se mesmo a gente instruindo os filhos, o nosso filho olhar, vai... Nossa, mas como, né? Então eu queria que você me falasse, como as mães, né? Como mãe, como a gente pode instruir os nossos filhos a olhar para uma pessoa com deficiência e falar, olha, é uma pessoa como eu mesmo. Qual que seria a dica? Como é que você fez com as suas filhas? Então, elas sempre tiveram essa questão na escola, né? Quando as pessoas criticavam a minha capacidade, elas ficavam muito chateadas, né? Muito sentidas, né? Ai, nossa, por que a sua mãe está andando desse jeito? Por que a sua mãe tem o braço assim levantado? Nossa, ela está podendo dirigir? Então, assim, e elas respondiam, não, ela pode dirigir sim, e a minha mãe pode me levar nos lugares, e assim, elas me defendiam, né? E o que eu acho que as escolas precisam urgente, e assim, colocar isso com mais naturalidade para as crianças e isso ser mais difundido, sabe? Tem muita, agora, né, tem até uma youtuber com síndrome de Down, que eu acho muito, ela é muito bacana, ela fez o primeiro podcast com um amigo dela, então assim, eu acho incrível isso e assim, é um universo que eu já conheço, né? Até eu fui voluntária depois que eu me formei por 2 anos na PAI. Ai, que bacana! Então eu gosto bastante desse caminho, né? Dessa vertente desse universo. E assim, a gente fala muito hoje sobre inclusão, mas às vezes eu vejo uma inclusão muito velada, às vezes, sabe? Não sei se você sente isso também. Isso, eu acho uma inclusão disfarçada de pedido de desculpas, ou um pedido assim, não é pedido de desculpas, eu tô te incluindo aí, mas não é uma inclusão verdadeira, eu acho, sabe? É uma inclusão verdadeira, tá muito longe ainda de acontecer. A gente sabe todas as dificuldades também, por exemplo, até mesmo na sala de aula, que uma professora tem para cuidar de 25 alunos, às vezes 2, 3 com alguma questão de deficiência. Então, a gente também não pode colocar essa carga em cima do professor, né? Então, às vezes, até tem uma tia que é professora, ela fala, às vezes, a única coisa que eu conseguia fazer era dar um desenho para criança pintar, enquanto eu precisava ensinar os outros. Então, assim, a gente sabe que, assim, graças a Deus que alguma coisa já começou a ser feita. Porque antes ninguém nem olhava
pra isso, né? É verdade. Então a gente tem que torcer. Aham. É que a cultura do Brasil está muito, né, assim, um pouco para trás dos outros países, né? Que lá o respeito e as condições de trabalho para uma pessoa que tem deficiência são muito mais adequadas, né? E eu acho que o Brasil podia um pouco ir atrás disso para copiar mais assim nos moldes daqui, mas com um olhar mais crítico em relação a isso, né? Não colocar uma situação meio que disfarçada de inclusão. Lá nos Estados Unidos não tem fila para deficiente, fila para idoso, fila para grávida, não existe isso. Lá é uma fila para todos. Né? Então, é claro que a gente sabe que a própria... O que você vê na fila? As próprias pessoas falam, por favor, pode... Não. Então, você entende como é diferente? Então, aqui, muitas vezes, você vê um idoso, a pessoa fala, nem já começa a reclamar. Então... É cultural, né? É cultural. E eu acho que a gente podia muito prestar atenção mais nisso, né? Mas isso vai ainda, né? Tem muitos passos ainda para a gente seguir para dar conta desse recado todo aí, né? Ai, adorei nosso bate-papo, Andréa. Muito bom. Espero que você tenha ficado calma. Gostei de ela conversar. Eu tava um pouquinho muito nervosa. Falei que estava nervosa no começo, mas depois a gente começa a falar e não você para mais. Você nem lembra que tá, né, na TV mais. É assim que a gente gosta. Bom, eu não fiquei olhando para lá, não para a TV. Tem problema, não precisa olhar mesmo, não. Olha, eu quero que você passe seus contatos pra gente. Quem quiser, né, consultar você até como psicóloga, tiver passando por alguma questão, você tem aí muita know-how sobre o assunto, né? Por favor, pode passar pra gente. É psi.andrea.navarro.ferreira, que é o meu Instagram. E tem telefone também de contato lá. Tá, joia. Então, já contactem aí. A Andréa quer mandar beijo pra alguém? As filhas estão assistindo ou estão trabalhando agora? Uma tá de folga no trabalho, a outra tá no trabalho, né? Mas ela tá sempre, às vezes... Devem estar assistindo lá, conectada. Um beijo pra Daniela, pra Gabriela. Isso, pro pai e pra mãe, pro pai também. Papai, Sérgio, né? O pai das meninas... O pai delas é o Sérgio. Teu pai e tua mãe também estão assistindo? Estão assistindo meu pai, Manuel, minha mãe Conceição, meus irmãos, Cláudia e o Carlos. Um beijo, então, para toda essa família maravilhosa. Volte ao nosso programa quando quiser, tá bom? Tem espacinho aqui para você sempre. Obrigada. Olha, você que tá aí nos assistindo, não acabou não. Daqui a pouquinho tem a nossa hora mais doce, tem artesanato. Então não sai daí que a gente já volta, tá bom? Até já.